Olá, eu sou Mariana Matos e vou conversar nesse vídeo sobre o que é o trabalho de constelação familiar, trazendo para a esfera do que eu tenho feito nos últimos anos como consteladora, como terapeuta, como facilitadora de grupos e também nos atendimentos individuais. Então, vamos começar sobre o que é constelação, né? Muitas pessoas perguntam e, em geral, quem já conhece sente muita dificuldade de explicar. Então, eu vou trazer inicialmente um pouquinho do histórico, que é bem parecido com o que a gente explica no início dos grupos, né? Um dos primeiros processos dentro do universo de percepção sistêmica, como a gente chama, né, inteligência sistêmica, percepção sistêmica, começou no início do século XX, através do Moreno. Ele criou o psicodrama, ele era teatrólogo e psiquiatra. E aí, unindo esses dois saberes, ele morava na Áustria, em Viena, unindo esses dois saberes, ele começou a propor que os seus atores externalizassem os seus sentimentos através de cenas dramáticas, sentimentos próprios e não dos personagens. Ele começou a propor isso aos seus pacientes também. E não vou me alongar, não trabalho com psicodrama especificamente, mas gosto sempre de trazer, de citar isso, porque ele já fazia isso na primeira e na segunda década do século XX. Então a gente tem uma ideia de que constelação familiar, constelação sistêmica é um trabalho recente que surgiu agora e na verdade não é um trabalho que já vem com fundamentos no mínimo há 100 anos, né? Depois do Moreno, a gente dá um salto nessa explicação e vai a Virginia Satir. Virginia Satir é considerada a mãe da terapia familiar, a mãe da terapia sistêmica. Ela, na década de 40, nos Estados Unidos, começou a trabalhar com grupos e trazer as situações do grupo através dessas, vamos chamar aqui de encenações, né? Através dessas situações, um set terapêutico, em que as pessoas colocavam os seus sentimentos, muito parecido com o que a gente vê hoje nas constelações. Então ela é considerada a grande mãe. Bert Hellinger, que é o nome um pouquinho mais conhecido, segundo consta, estudou com ela. E o Milton Erickson se associou a ela, né, o pai da hipnose. Todo mundo é pai e mãe nesses universos terapêuticos, né? Milton Erickson criou a hipnose terapêutica, né, o transe, até por questões de saúde que ele tinha, e associado a essa terapia familiar em grupo, começou a desenvolver um processo em que era mais fácil para o paciente acessar essas memórias e essas questões que estavam dentro e ainda encapsuladas, né? E as transformações começaram a acontecer. Bert Hellinger, que é um nome muito conhecido aqui no Brasil, né, que cunhou esse termo constelação familiar, estudou com eles e tinha um trabalho já como psicólogo na Alemanha. Em algum momento ele foi convidado a gerir uma instituição educacional lá na África, entre os Zulus. E com os Zulus, ele começou a ter a oportunidade de observar um comportamento social, relacional, muito diferente do que ele via na Alemanha. E começou a perceber que essa diferença provavelmente estava culminando numa saúde mental um pouco maior do que ele via entre os pacientes dele na Alemanha. E isso para ele foi profundamente uma surpresa, né? Foi bem surpreendente para ele, porque afinal de contas ele achava que as questões que ele estava vendo no consultório eram por causa do Muro de Berlim, eram por causa das consequências da guerra. Ele estava associando a isso e realmente faz sentido. Mas ele começou a perceber que entre os Zulus não haviam tantas manifestações de adoecimento, principalmente psiquiátricos, e que era um povo que tinha vivido muito mais guerra do que a própria Alemanha. Então isso se dava aqui. E aí é quando ele começa a usar uma das frases, assim, de quem conhece constelação sabe, né? Uma das frases mais ouvidas nos campos fenomenológicos, que é eu vejo você, eu sinto você, que é um cumprimento entre os Zulus. O Zulu, em vez de dizer, oi, bom dia, ele diz, eu vejo você, lá no idioma deles, que eu não vou saber repetir, obviamente. E essa simples frase começou a gerar muita transformação, e ele foi avançando. Estou trazendo aqui só um exemplo, né? Ele foi avançando nessa investigação, tanto aplicando no trabalho de grupo, que ele já vinha da Virginia Satir, quanto nos seus consultórios. E ele foi criando uma forma dele de fazer isso, né? Assim como outros consteladores também, né? Então, Bert Hellinger avançou
nesse estudo, na década de 70, na década de 80. Outras pessoas foram associando os estudos de pensamento sistêmico aos trabalhos de terapia familiar. Então, eu me afinizei um pouco mais com a linha trazida do Matthias Varga von Kibet e da Insa Sparre, que é a constelação estrutural, e fui associando no decorrer dos anos. Eu comecei a estudar constelação em 2010, ainda bem incipiente. Em 2012 que eu aprofundei mesmo os estudos e a prática em consultório começou a acontecer. E nesses 7 anos eu fui agregando, a base de Bert Hellinger, a base do pensamento sistêmico, a base da própria comunicação, eu sou comunicóloga, terapeuta comunicóloga, fui agregando os conhecimentos com a base na permacultura e na agrofloresta, que é o que o Marco trouxe, o Marco Lira, meu companheiro, para quem não sabe. Nós trabalhamos juntos, desenvolvemos os nossos trabalhos juntos. E essa base da permacultura e da agrofloresta, ele ficou uns 6 meses mais ou menos na agrofloresta, na Novo Mundo de Acarantã, e isso agregou uma profundidade muito grande à forma de acolher as dores humanas. Então eu vou fazer um outro videozinho para falar só sobre isso, mas senão eu vou me alongar bastante, mas há uma correlação que pode ser percebida entre a ética sucessional, como se chama em permacultura, em agrofloresta, a ética sucessional nas plantas, no plantio, e a ordem do amor, proposta por Bert Hellinger e percebida em todos aqueles que acessam os campos fenomenológicos. A gente sente que há um princípio de ordem e que essa ordem sempre é mais sábia. Assim como no universo dos seres vivos, que são as plantas, nós somos seres vivos também. Então há uma ordem maior que rege a todos. Então esse é o fundamento da constelação com a qual eu trabalho, agregando as linhas de Bert Hellinger, do Matthias Varga von Kibet, da Insa Sparre, outras linhas que eu estudei dentro do pensamento sistêmico, o próprio coaching sistêmico também. E disso tudo surgiu a chamada constelação sistêmica biocêntrica. Eu faço questão de usar essa palavra biocêntrica, porque dessa forma a gente vai ancorando a transformação de uma vida antropocêntrica para uma vida biocêntrica, não em que tudo foi feito para o homem e o homem está no topo de nada. Todos somos seres com a mesma importância e Gaia criou todos os seus filhos e gera todos os seus filhos com o mesmo amor. É isso. Peço que enviem suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários, seus insights, para a gente poder ir construindo essa rede de saberes e potencializando o nosso amor. Gratidão.